O programa Erivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. O programa Erivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar aqui a psicanálise e também instruir, ou então acrescentar o que você já sabe sobre como viver, como evitar dor, aborrecimento, conflito, como administrar, enfim. O programa do Erivaldo do Vale tem o objetivo de ajudar a comunidade, o povo a viver melhor. E em esta rádio, esse programa tem a direção do Sérgio Souza, e na parte técnica tem o Juca Felizmino e o Fabiano, e tem também o Joaquim, que está gravatado aqui, e sempre arrumadinho. No programa Erivaldo do Vale, você pode questionar, pode perguntar, pode acrescentar pelo telefone, pelo WhatsApp, operadora 11 992907474. A gente também ouve música. Vamos ouvir pelo menos um trecho aí, Juca. Vamos nesta? Muito bom, muito bom. O programa Erivaldo do Vale está no ar. E interessante que nosso programa começa bem. Eu queria mandar beijo, abraço para todo mundo. A Dora, que é a filha do Adriano, que acompanha a gente, mas eu não queria, eu ver aqui na tela, viu, do Instagram, eu estou vendo a Dinalva Mendes, lá do extremo sul da Bahia. O Lucas Miranda também, lá do extremo sul da Bahia, município Medeiros Neto, nossa terra. E também, tem aqui, eu acho que é a Marli Gomes. É isso mesmo, lá no oeste do Paraná. Saúde e paz para todo mundo e fé na bagagem. E o programa de hoje vamos abordar o tema da psicanálise e como lida com a família. Outro programa que a gente fez na semana anterior, a gente falou sobre casais e família. Hoje vamos falar mais sobre a família. E depois, o conteúdo aqui abordado, falado, você pode questionar, pode perguntar, pode contra-argumentar e também perguntar pelo telefone, operadora 11 992907474. 992907474. Olha, Freud, o pai da psicanálise, fundador da psicanálise, ele fez análise de tudo, da religião, da política, da cultura, da filosofia. Eu analisava a família, ele mesmo, os filhos, tudo para ele, em torno dele era objeto de pesquisa. Um homem que foi refutado, foi abandonado, na verdade, por muitos discípulos que começaram a não concordar com Freud. Freud manteve a linha puramente científica, puramente quis ser cientista e marcou a história. E depois muita gente que distanciou dele, fundou o seu método de interpretação do comportamento humano, uma interpretação da mente, enfim, tem tantos ramos aí da psicologia, tantas terapias, enfim. Mas a psicanálise é aquela, digamos, que tem o Freud como pai fundador. Então, vamos nesta, A família, em todos os tempos. Imagina a família na época que o homem morava na árvore. Na família, quando o homem era nômade, andava onde tinha água, comida, caça, ele ficava e migrava. De repente a família sedentária, fixa no lugar, começou então a passar por tantas transformações. E hoje também. A família, digamos, tem sofrido, podemos dizer assim,
não dizer sofrido não, mas tem passado por profundas transformações, não é? Tipo assim, às vezes a pessoa está com 40 anos e já teve uns 2, 3 sogros. Conhece alguém aqui sim, Joaquim? Ou 4, né? Ou sogras. Casou, descasou. Então isso era difícil. Quando eu era criança era muito difícil acontecer, né? E hoje acontece. Hoje você encontra a menina nova, a moça nova, que já é avó, né? Ah, meu neto, você vai olhar, tá parecendo que ela tem 25, né? Tem tanta coisa que mudam, né? Os tios. Imagina o Juca casado 5 vezes, que em cada casamento um filho. E os irmãos dele têm tantos sobrinhos, que ele fala assim, o que eu faço? Não é? Hoje, então mudou muito, não é? Os primos, não é? Uma vez foi na Bahia, eu estive na Bahia, e alguém perguntou, ué, você é meu primo? Eu perguntei para ela, para a pessoa, você é filha de quem? Ah, eu sou filha de fulano. Eu falei assim, não é minha prima, não. Não somos parentes. Parece que sim. Então tem muito disso. Hoje a família, né, tem passado, tem modificado, enfim. De qualquer forma, né, os casais que têm, digamos, crianças, casais, pessoas solteiras, né? Outro dia eu ouvi falando, a moça que é conhecida, ela quer ser mãe solo, né? Quer ser mãe sozinha, né? Aí de repente, casais que moram numa casa, o casal, cada um mora na tua casa, né? Cada um independente, né? Vai para a casa do outro num momento da vida, do dia, da semana, mas cada um mora no teu espaço, né? Cada um tem sua independência. E tudo isso, né? Os novos casamentos, a pessoa casa, eu vi um moço aí famoso que já casou 7, 8 vezes, né? 8 vezes. Agora, ele tem um monte de filhos, tem filhos. Ah, mas fulano é irmão daquele outro lá. Ah, é irmão só por parte de mãe, de pai. Né? Também tem tudo isso, né? Os divórcios, né? A família passa por muitas mudanças, né? Digamos, tem produção independentes, né? Que a pessoa encomenda. Hoje até escolhe, viu? Né? Escolhe, digamos, a fisionomia, o cor dos olhos. Olha, para quem tem dinheiro e instrução que vai atrás, tem tantas coisas. Ou também os casais homossexuais, tanto homem como mulher. Casais de mulheres, né, que adotam, que têm filhos. Casais de homens também, que encomendam filhos. E as famílias estão a família está em constante transformação. Aqui ninguém tem nariz, nós estamos analisando a realidade como ela é, sem julgar, sem rotular, sem dizer se está certo ou errado. O importante é a gente não digamos, não piorar, né, a opção das pessoas. Cada pessoa tem sua opção, a sua decisão, e uma separação, né, ou uma aceitação de uma nova realidade é sofrida, né? Não é, às vezes traz conflitos. A gente vai piorar? Vai julgar? Não, a gente vai só analisar. Então você pode também fazer sua participação por escrito, quem sabe vai me ajudar, e também até a pesquisar mais, enfim, sobre esses assuntos. Operadora 11 99 290 7474. De qualquer forma, novos valores, né? Novos valores, novas necessidades na família. Tipo assim, eu lembro de, umas 2 décadas atrás,
A mãe falava assim, minha filha traz o namorado para dentro de casa, mas não vou deixar dormir não, né? Mas ela vai para a rua, ou vai para outro lugar, é melhor ficar em casa. E vice-versa, né? Namora, fica... Antigamente, a gente sabia que tinha, com alguém namorava, tinha alguém que segurava a vela, né, Juca? E atrás, aquele irmão mais jovem, o maior, ficava como guardião da irmã, né? Ficava atrás para contar tudinho, para olhar tudo. Quer dizer, essas coisas mudaram, né? As coisas mudaram, né? E também as necessidades das pessoas, né? As necessidades, né? De qualquer forma, né? Né? A família, olha, daqui mais 30, 40 anos, vai estar mais diferente ainda. Nós estamos na evolução, né? Evolução humana e na transformação. É interessante pensar nisso. E as necessidades que as pessoas têm, os desejos, a realidade de cada um. Tipo assim, uma pessoa da família, uma família tem uma necessidade. Tipo assim, uma família tem 5 filhos, tem uma que é bipolar, digamos, ou síndrome de Down, né? Tem necessidades diferentes. E as prioridades dos pais, dos irmãos, de cuidar. Entendeu? Eu lembro de família que tem muitos irmãos doentes, assim, com deficiência, digamos, mentais, e também até físicas, por razões não importa trazer aqui o assunto, mas a realidade é esta. A gente via que os irmãos logo queriam casar, embora, porque ficar cuidando do irmão, né, que necessita, a necessidade das famílias com pessoas idosas. Outro dia eu fui numa casa que tem um idoso que ele não está com Alzheimer, ele não come por si, não toma banho, não se protege, nem sabe onde está, né, com a esposa e a filha, aí com profunda, digamos, um profundo desamparo existencial. A necessidade, o valor que tem aquela mãe, a esposa e a filha, de estar cuidando dele, fazendo o máximo que pode, né? Esse tipo de valor hoje mesmo é muito difícil encontrar, né? Alguém que dedica tudo, deixa tudo para cuidar de um idoso, porque se for pagar, ou se for internar, ou deixar em algum lugar, o valor é outro, o desejo é outro, o cuidado é outro. É interessante, a família é lugar. Eu escrevi um poema que a família digamos, é lugar de conflito, é lugar de perdoar, e de ter lugar de dialogar. E foi na família que até Jesus nasceu, e hoje na família ele quer morar. Em todas as famílias, tá? Em todas as famílias. Em todas as famílias, não importa. Onde tem pessoa, tem o rosto. Para nós, para mim, para minha teologia, tem o rosto de Deus, né? Se a gente crê na Bíblia, no homem foi ter mais semelhança de Deus. Bom, mas em todo caso, eu queria ficar só na psicanálise, não entrar nessa questão da teologia e Bíblia, mas enfim, a gente não pode esquecer de dar uma pitada aqui, que é importante isto, né, desses valores. Novas formas de crises, né? Crises novas, né? Tipo assim, uma família descobriu digamos, uma pessoa casada na família e teve um novo vínculo, ou se descobriu que
que não gosta do sexo oposto, gosta do mesmo sexo, se descobriu assim, né? Se descobriu gay, homem ou mulher, enfim, instala-se uma crise, instala-se um falatório, uma defamação, uma exclusão, né? Quanta dor. Outro dia uma moça disse para mim, uma moça não, moça, mas ele é homem, né? No documento é o nome de homem. Ele dizia, olha, e quanto eu já apanhei para me ser mulher, e eu nunca quis. Apanhei demais dentro de casa. E meu povo era religioso, rezava, hein? Ia para a igreja, me levava cacete para me ser mulher, mas não podia ser. Né? Tipo assim, grupos, digamos, familiares, né? Em que muitas vezes são atingidos, né? Por falência, por perca de empregos, ou por divergência na herança, ou famílias que são deslocadas de um lugar para outro em busca de melhor sobrevivência e de melhor realização de vida, para ganhar mais, para melhorar de situação, né? De qualquer forma, esses grupos vão se constituindo em outros lugares um novo jeito de ser, um novo jeito de proceder, de avaliar. Eu lembro de que quando você vinha para São Paulo, quando isso há 45, mais ou menos, 40 anos atrás, na Bahia, quando chegava alguém lá, voltava à Bahia, era tudo diferente. O jeito de vestir, de falar, e também a família inteira. Mas, em todo caso, vai se construindo um novo jeito, reestruturando e construindo novos modelos, de grupos, de convivência, digamos, familiar. Digamos assim, essa questão de famílias que se identificam muito, se identificam muito com um determinado segmento cultural, uma família eu lembro de uma família que todo mundo era envolvido na família com escola de samba, com capoeira, com a cultura, dos seus ancestrais. Cria uma identidade. Isso é muito interessante. E tem essa projeção de sucessão. Mas também tem aquelas famílias que são grupos políticos, que fazem projeção, que se identificam, que fazem essa carreira. Joaquim conhece bem o pessoal que vem de família política, conhece bastante na militância sindical, e tudo isso é importante analisar, porque a questão queria entrar nesse assunto, mas você pensa na família de operários, família de operários e família dos patrões. Uma vez eu fui em uma festa de bodas de um operário de uma empresa. Quando chegou lá nessa festa, o patrão com a esposa, Ave Maria, isso foi uma alegria, um entusiasmo, quer dizer, tudo isso, por quê? Isso é importante analisar, porque tem a questão do que se serve, quem é o convidado. Isso é importante. Mas, em todo caso, aí tem sempre aquela questão de identificação e também a projeção. Agora vamos ver o papel da mãe. A mãe tem seus papéis na família, digamos assim. Ela é geradora da vida dos filhos, claro. Ela tem um jeito de interagir com o filho biologicamente e emocionalmente antes do filho ou da filha nascer.
né? Antes de vir ao mundo, já existe mãe, né? Mãe é muito importante. Mãe ou aquela que fica no lugar de mãe, né? Também quando a criança nasce, às vezes não fica com a mãe, fica com alguém, né? E também isso influencia inconscientemente, também emocionalmente a pessoa, né? A mãe que é sempre desejada pelo filho, né? O filho deseja a mãe, sente o cheiro da mãe, se alegra, se sente seguro com a mãe, né? E a mãe é ausente, e a mãe é ocupadíssima. Isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver com a formação da personalidade do adulto, desde na vida, né, uterina, desde os primeiros anos de vida. A gente vai fazer agora aquele corte aqui para ouvir uma música, pode ser Juca. O programa Erivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. No programa de hoje estamos falando da psicanálise e a família. Vamos retomar aqui o assunto do papel da mãe, né? A mãe é desejada, é objeto de desejo do bebê, do filho, né? Uma porque muitas vezes a criança pensa que ela e a mãe é a mesma pessoa, o mesmo corpo, né? De repente tem a mãe dá leite, dá o calor, dá um aconchego, né? A mãe, né, faz parte, né, digamos assim, a mãe faz parte do conteúdo, da fantasia que a criança começa a ter, desde bebê, né, como objeto amoroso, com objeto também que incomoda a criança. É tanto que criança bate na mãe, às vezes empurra, quando não fala não, ou quando a mãe some e aparece e se fica emburrado, ou depende da mãe. Às vezes a mãe está perto, né, ou o adulto que é responsável pela criança, mas não está contente, não está alegre, não está se identificando, né? E a criança sente isto, né? A mãe pode ser para a criança um objeto de amor e também de não gostar. Eu já vi criança que morde a mãe, né? Ou morde o peito, né? Não é só de adulto não, viu? Tem grandão que nunca sai da garra da mãe, do pai ou de alguém, que fica só sugando. O dia que não tem o peito, ele faz o escândalo, né? É assim mesmo, é verdade. Faz o escândalo, briga, se sente vítima. Eita, nós. Outro dia eu estava numa reunião, até de gente, de pessoas que têm função social, assim, até relevante, digamos, na área de servir, e eu perguntei para o moço, assim, bem vestido, né? Tudo bem arrumadão. Perguntei para ele, como é que você chama? Eu sou filho de Maria das Dores. Não foi assim que ele disse, né? O nome não foi Maria das Dores. Foi o nome da mãe dele e o sobrenome. Eu falei assim, caramba, ele não tem nome, né? Ele é filho da mãe, né? Eu não sei nem quem é essa senhora, mas em todo caso eu fui saber bem depois, né? Eu assim, já dei um recado já, né? É um bebê grande, não tem nome, eu sou filho de fulana. Sabe o que está falando? Mas isso é família, né? Às vezes o moço, a mãe, a filha, nunca separou do pai nem da mãe, né? Isso é família, faz parte, né? Às vezes existe caso que a mãe troca o filho pelo marido, né? Não por aquele sentido de esposo, de sexo e tudo mais, não, mas sentido de ocupação, de mandar, de cooperar, de partilhar as coisas, enfim, um toma o lugar do outro. Não sei se Juca já viu coisa assim, mas alguém vai encontrar em algum lugar. Sempre tem, viu? Não preocupa mais com o filho, e o filho um dia se casa, pensa que casou com a mãe.
E aí, uma encrenca? Hã? Mas pensa que vai ser a mesma coisa? Para com isso. Joaquim está dando risada. Não sei não, né, Joaquim? De qualquer forma, a mãe é provedora. Ela é provedora da necessidade do filho, da criança. Ela também deixa contentadora, contenta a criança nas suas necessidades básicas. A criança angustiada. O adulto que está por perto, seja a professora, seja o que for, um tutor da criança, a gente fala de mãe, mas todo caso tem um lugar que a mãe é postiça, a criança é dotada, enfim, mas é mãe. Como acalentar, ser contentadora, provedora da criança no momento de crise, do idoso na crise, de uma criança autista. Como ser? Eu não canso de falar aqui, toda semana eu acabo falando disso, que as mães estavam apavoradas e não estavam suportando mais os filhos, nem todas as mães, nas férias. Não aguento mais. É muito barulho, é muita cobrança, é muita coisa. E ainda bem que voltou às aulas, vou ficar livre de vocês um pouco. Imagina a criança ouvindo isto, se for analisar, uma angústia. Sabe mesmo o adulto? O Freud diz, a psicanálise, e mesmo também o autor que eu mais sigo ele, que é o Zimmermann, Davi Zimmermann, ele fala, nós somos um grupo. Joaquim não é só Joaquim. Joaquim é Joaquim de 5, de 7, de 10, de 15, de 20, de 40 anos. Às vezes a pessoa regride aquele tempo e vida. Age como fosse ainda imaturo, mesmo sendo adulto. Isso também em famílias. De qualquer forma, a mãe é aquela que imprime representações na mente dos filhos. Você imprime uma representação. Joaquim, a mãe fala assim, olha, Joaquim, você vai ser político, você vai ser governador, você vai ser doutor, você vai ser 1000 coisas. Aí ela começa a projetar para o filho. Ou fala para o filho, você não vai ser nada, você é desligado, você é não sei o quê. E a criança começa a achar que é verdade. Ela vai inculcando, Então, é muito importante abordar a questão, digamos, família, e o papel dos genitores das crianças, papéis diretos, não para poder ofender, imagina, mas poder alertar. De qualquer forma, as representações, digamos, imprimidas na frente das pessoas, das crianças, enfim, aquelas representações, às vezes amorosas, melosas, tipo superficiais, existe muito disso. Aquelas tipo de representações que são masoquistas, masoquistas, que traz sempre sofrimento junto, inconscientemente vai inculcando na pessoa um sentimento doloroso, digamos, doloroso naquele sentido de abandono, de punição, de empurrar para a criança tarefas que ela não está com capacidade de responder à altura, ou dar uma função para alguém, uma coisa que ele não está preparado ainda, não preparou o cidadão, e aí a possibilidade, enfim, e a criança que passa por muitos abandonos, às vezes abandonos calculados, programados, de qualquer forma, atitudes ambíguas dos adultos com as crianças,
né? Sabe que é a pessoa abandonante, em que tipo assim, eu saio, deixo a criança dormindo e vou para a festa, ou vou para a balada, e volto, e quando eu chego a criança está desesperada, sozinha, ou isso é possível acontecer. Por isso que tem esse negócio aí, essa lei, Estatuto da Criança. Por quê? Por que existe Estatuto do Idoso? Por quê? Porque tem essa questão de muitas vezes sofrimentos programados de abandono. Enfim, tudo isso forma a personalidade, o caráter da pessoa. Às vezes projetam na criança que ele tem que fazer no futuro, o jovem, aquilo que os pais não fizeram ou não puderam fazer, não é? Sabe aquele banho de linguagem, de roupagem, de linguagem, que coloca o filho como um príncipe, como um valoroso, como um poderoso, como mais importante. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha uma língua, viu, mas falava horrores. Depois, quando as filhas e os filhos dela cresceram, eu paguei tudo com minha língua. Tudo que eu falava da vida dos outros, do filho dos amigos, dos vizinhos, aconteceu foram com os meus. Ela tinha, aconteceu com os meus, eu nem imaginava um negócio desse. Outro dia, a pessoa dizia para mim, eu trabalhei no departamento jurídico do Estado, de fórum, mas tinha tanta briga nas famílias, lá nas papeladas, de herança, desentendimento com irmãos. E eu falei assim, meu Deus, minha família não é assim. Mas depois que eu fui ver que minha mãe morreu, a minha família é pior do que aquelas lá que eu achei que eu nunca seria igual. Porque o ser humano é cheio de defeitos. Todo mundo, ninguém é perfeito. Por isso a psicanálise ela é lapidada, eu digo sim, ela é valiosa nesse sentido. De não excluir, ou diminuir, mas tentar fazer que a pessoa se vê como família, ou um futuro pai de família, enfim, mas como ele pode, digamos, evoluir. De qualquer forma, pode dizer, na família, pode desenvolver um tipo de desenvolvimento emocional, que decorre do convívio, da pessoa que diminui o outro, ou a mãe presente e ausente. A mãe está presente, mas está morta. Não morta, falecida, morta com uma atitude. Com atitude, isso é objeto de estudo. Às vezes a mãe, o pai que é deprimido, que é muito desligada, que tem sempre um vazio existencial, digamos, a mãe, o bioma, pode procurar aí nas bibliotecas ou nos livrarias, o bioma. Um grande psicanalista trata dessa questão. Ele fala do seio bom e do seio não bom. O seio que dá leite e o seio que é tirado. O seio quer dizer a presença, o olhar, o carinho, ajudar a criança a digerir, a administrar a ansiedade, o conflito, com uma parceira que senta junto, enfim. Mas também tem aquela mãe que é narcisista. Narcisista é aquela que ela é mais bonita, o filho é mais bonito, a filha, o que ela tem é melhor, tudo é mais bonito, maior, e todo mundo tem que admirar. E a narcisista carente, que é interessante, ela mesma adulta, ela conserva aquele que foi imprimido na cabeça dela, no seu interior, e ela está sempre repetindo aquela linguagem que ela recebeu para os seus filhos.
Então, tudo isso é muito importante. Né? A mãe carente, ela mesmo tendo tudo, ela se sente desamparada. Né? Ela se sente carente, mesmo tendo tudo em torno de si, mas ela quer muito mais. E, de qualquer forma, né, a questão do amparo, né, às vezes não é só de ter dinheiro, ter presença. Às vezes a pessoa tem a presença, mas ao mesmo tempo uma presença ausente. Né? Também é importante analisar a figura do pai. Né? O pai é aquele provedor das necessidades, digamos, econômicas, né? De trazer o salário, a feira, arrumar, enfim, de ir na frente, de impor aí a lei, o costume. Não tinha isso, Juca, no seu tempo? Vou falar com teu pai, tá bom? O pai é que manda aqui, é o vô que manda. O Joaquim dá risada, o pai dele é que tomava conta, né? Mas mesmo que a mãe pagava tudo, e hoje não existe isso, viu? De pai que quer que o filho coloca o dinheiro na conta dele para ele administrar. Ainda tem esse controle, patrulhamento e tal. E às vezes tem filho que até acha que é bom, mas cria. E aquele homem, eu lembro, eu já vi muito isso, viu? O homem faz tudo. A mulher não sabe se tem banco, não sabe como é que vende um boi, não sabe como é que vende isso aqui, um porco. O dia que o homem pifa, a viúva fala tudo, viu? Não consegue administrar. Não foi preparada. Mas também tem a mulher no tempo moderno que trabalha e é provedora. Inverte os papéis. Papéis invertidos. Né? Ela tem por uma função que antigamente era só do homem. Olha como avançou tudo isto. Né? Volta e meia a gente vê na televisão, em muitos lugares, eu fui criado só pela minha mãe. Minha mãe fez tudo sozinha. Agora vai vir aí o Dia da Mulher. Você pode ver as reportagens aí nos jornais, na televisão, o conteúdo em cima disto, viu? Em cima da empoderamento da mulher, da mãe, né? E que faz o papel de pai ao mesmo tempo. Enfim, é importante isso, né? Digamos, o pai que ele tem com os filhos uma relação, né? O filho não pode tomar nenhuma decisão se o pai não estiver junto, não é? Ou não estiver, digamos, aprovando, né? Ou mesmo o casal, né? Para decidir uma coisa, os dois têm que discutir e aprovar aquilo ali, né? E isso chama então de semiótica, né? Uma coisa bem junta, né? Sentimentos e vontades, todos partilhados, um depende do outro, enfim. Tudo isso tem muito a ver, né? Muito a ver com a formação da pessoa. Né? Existe aí uma teoria, e até que relevante, viu, Juca, que quando tem, tipo assim, um casal, né, em que o pai deixa um vazio grande de decisão, enfim, sobra tudo para a mãe, né? E aí o filho pode ter uma atitude inconsciente de ficar mais feminino, mais feminинado, porque às vezes o pai passa por um período de baixa estima, deprimido, e não toma atitude, deixa assim, e a mãe que vai, né, tomando atitudes, e o menino acaba tomando atitude, ou vice-versa, né? Às vezes a mãe fica meio apagadona e a moça começa a ter atitude mais junto com o pai, se identifica, né? Isso também influencia, né? O comportamento, o jeito de ser, interessante. Isso que se chama de identificação, tem tudo, ajuda um pouco
nem muitas das pessoas se descobrem diferentes umas das outras, não é? Ah, mas todo mundo começou na mesma escola, comeu na mesma mesa e tratou todo mundo do mesmo jeito, mas será que é mesmo? Geralmente não tem um que é mais privilegiado, ou mais, enfim, não é? Que tem uma tendência de fazer, digamos, dar mais um pouco de vantagem, enfim. Mas, em todo caso, é importante o papel do pai. O pai é aquele que é como um bule, um continente. E aí o que o filho, a demanda do filho, ou da família, no caso, é o conteúdo, né? E o pai tem que ter, de lidar com essas necessidades. Muitas vezes tem que fazer jogo de cintura, muitas vezes as condições não estão favoráveis. E aí, quando pensa bem em pais que têm vícios, né? Ou pais muito tagarelas, muitos falantes, né? Enfim, olha, de qualquer forma, às vezes o filho com o pai, às vezes, isso é fato. Eu perguntei de uma pessoa, né, tem aquela palavra que é interessante, né? Parricídio, né? Parricídio, né? O filho que comete, que mata o pai, né? Ou vice-versa, essas coisas, né? Broticídio, essas coisas, entre parentes, né? Chega uma hora que isso é fato, acontece, né? De um matar o outro. Isso porque tem tudo uma questão acumulada, nessa identificação, e se repetindo. Às vezes tem vínculo com vícios, mas às vezes nem é isto. É o gênio, é a personalidade, é competição, não é? É mágoa, é inveja, não é? Existem essas possibilidades, muita oposição um ao outro, divergências, desafios, não é? De qualquer forma, em vários lugares, em vários momentos, às vezes a questão da hierarquia, de valores, não é? Na formação, sabe, que às vezes a pessoa faz de conta que está tudo bem, faz uma cena, faz de conta, mas de repente, na hora que está presente uma plateia, às vezes em festas, há aquelas brigas, aquela lavagem de roupas sujas. E a família reza junto, tá tudo bem, mas isso é real, né? Às vezes, para não ficar feio, faz de conta que tá bem. É um jeito reativo, é para administrar, mas no fundo existem os conflitos, digamos, latentes, que ficam ali guardados, de irmãos que prejudicam irmãos, até batem, machucam, né? Uma rivalidade, muitas vezes sei lá, com apoio voluntário de alguém, né? E de apoio inconsciente, sem nem perceber. É interessante refletir. E aí você discorda de alguma coisa, quer acrescentar, você pode fazer a sua participação pelo telefone operador 11 99 290 7474 99 290 7474. Agora vamos ouvir mais um trecho de uma música, pode ser, Juca? O programa Erivaldo do Vale, hoje falando sobre a psicanálise e a família. Vamos ver agora a psicanálise, que fala dos filhos, né? Desde o nascimento, né, de um filho, né, traz muitas mudanças no vínculo familiar. Um casal, né, ou um grupo, quando nasce uma criança, na minha região da Bahia, eu lembro quando eu era criança, quem podia muito, né, tinha 30 frangos, viu? Cada dia, 30 dias de resguardo, comer 30 frangos.
E era uma festa. E tinha uma temperada também, viu? Tinha uma temperada lá, uma cachaça, para quem passava por ali e tal. Mas tem todo um preparo, um enxoval, mudança, não é? Em tantas coisas, né, na vida do casal. E muitas vezes o casal entra em conflito, porque muitas vezes a criança ela traz para o dia a dia, né, uma mudança de rotina, mudança, digamos, que acorda de madrugada, né? Às vezes tem ciumeira um pouco, não é? Do outro, porque dedica atenção à criança. Eu lembro da pessoa que falou, olha, na minha casa, quando nasceu a criança e adotou uma cachorra, sobrou pouco lugar para mim. O cara é um marmanjão, ele estava reclamando como criança. Ele estava com ciúmes do menino, da menina, né? E ainda da cachorra que tomou o lugar. Sobrou pouco espaço. Isso em filhos traz mudança. Né? Outro dia a pessoa disse, não é que minha criança nasceu e salvou nosso casamento? A criança trouxe para a gente coisa que a gente não imaginava para mim, para minha mulher. A gente, o conflito modificou completamente porque chegou a criança. Criança é bênção, é salvação. Mas também tem pais que abandonam uma criança, a mãe com a criança. Ele não suporta, ele se acha que quer ficar livre a vida inteira. E mulher também, viu? Tem casos que o pai cuida da criança sozinho, sozinho. E de qualquer forma, esses tipos de comportamentos molda o ego da pessoa. O ego é aquela parte da mente mapeada por Freud que permite que você fale alguma coisa, que você filtra, que você reprime, você não deixa... E também tem a parte do superego, é aquela parte que cria culpa, lei, que proíbe, que pune, que é severo. Tem o ego também, que permite tudo. Às vezes a pessoa, por qualquer coisa, ela dá grito, faz escândalo. Tem gente que é mais contida. Enfim, o mapeamento humano, da mente humana, inconsciente, digamos, ego e superego, são partes da mente em que uma interfere na outra, enfim, mas que os comportamentos da pessoa que é mais paciente, mais moderado, em que é neurótico, mas dedica, o psicótico, o perverso, tudo vem de dentro, permite. E nessa fase é importante isto. O filho recebe muita influência, muitas representações, muitas impressões que vão, digamos, repercutir no seu futuro. Mas o filho agrega também, a mesma coisa, eu já disse um pouco, agrega e desagrega. O casal, digamos, aquele casal que é simbiótico, digamos, que é sempre dependente um do outro, afetivamente, emocionalmente, é parceiro em tudo, tem que discutir. E aí quando entra um terceiro, uma parte pode fragilizar, ou mesmo a mulher, enfim, pode ser, digamos, aquela depressão, ou aquela, digamos, psicose pós-parto, às vezes a pessoa fica voltando aos conflitos, ao desamparo, a um desajuste. É muito importante, por isso que é importante a medicina pré-natal, pós-natal, pediatria, alimentação. Eu lembro de um tempo um dia desse aí, de muito calor,
em um lugar público, eu vi uma mãe com uma criança que não tinha nem um mês. Ela abarrotou a criança de protetor solar, e a criança não entendia nada ali, assim, toda assustada, com calor insuportável, e a mãe ali meio, sei lá, desligada, olhando para a criança. Olha, eu quase que fui lá e falei algumas coisas para aquela mãe, você é melhor ficar quieta, mas eu não sei se é, né? Porque ela estava ali protegendo a criança, mas num lugar, digamos, insalubre. E para o adulto estava difícil, imagina para a criança. De qualquer forma, isso é importante. Os papéis, né, assumidos pelos filhos, né, muitas vezes para preencher os papéis, os vazios que os pais tiveram a vida inteira, né? Às vezes eu lembro de muitos profissionais aí, eu fiz o curso porque minha mãe quis, meu pai quis, cobrou, agora eu vou fazer o que eu quero, não é? Eu fiz o que eles quiseram, enfim. E tudo isso marca um pouco, né? Não é? De qualquer forma, o filho, muitas vezes, ele, como criança, como adolescente, como adulto, ele fica, não é, ainda sempre, não é, dependente da estrutura familiar. Às vezes tem pessoas que não mudam de lugar, né? E ela tem que repetir o costume do local, da família, né? Enfim. E aí, muitas oportunidades de crescimentos profissionais também depende muito da ousadia, né? Tem aquela frase, tem aquela música lá que fala, né? O filho criança e quer voar, não é isto? Né? E minha mãe, eu despedi de minha mãe, Ambão, Abaná, é do Camargo lá, essa música. Isso é verdadeiro, né? O filho, a mãe vi muito essa expressão, os pais criam os filhos para o mundo, né? Mas de qualquer forma, o filho também lida com separações, com as crises, com as vivências, com situações, digamos, muito desamparo, a viuvez em uma família, o filho sofre, né, bastante, fica no lugar do pai, ou então ele fica desamparado ao mesmo tempo, enfim, todas essas linguagens de rótulos, né, de agitação, que vai ser a pessoa assumindo alguns significantes na vida, né? Alguns papéis designados que ele nunca quis muito. Mas também tem o papel do irmão. O irmão é aquele que tem reações de amor com o outro, ou então de amizade, sentimento, às vezes de ódio, de rivalidade, de inveja, de ciúmes. Ou não é verdade? É claro que é. Entre os irmãos, mas também tem aquele sentimento de distanciamento, de deslocamento, né? E brincadeiras, às vezes nem sempre que promove o irmão, mas com uma certa rivalidade velada, né? Isso acontece muito, mas também entre os irmãos tem aquele sentimento de solidariedade, sabe, aquele complexo fraterno, sentimento, né, que às vezes é contraditórios, mas às vezes eles se somam, se unem, né? Sobretudo para, digamos, para aventar realidades duras, ou às vezes ajuda nas solidariedades entre eles. De qualquer forma, aquele irmão que é guardião do outro, da irmã, ou dos benefícios um do outro. De qualquer forma, nós sabemos também que muitos indivíduos no grupo familiar têm sabotagem, né? Um sabota o outro apoia e cura o outro, né? Às vezes vai cuidar. Já vi casos assim, existe, né? A pessoa se sente responsável pelo sucesso do irmão na gestação, das coisas, no tempo, no cuidado com a saúde, com a educação. Eu lembro de irmãos que trabalharam para formar o irmão médico, advogado. É verdade, como fosse ele, né? Esse vínculo, né? Como, tem uma novela aí que fala A Família é Tudo. Podemos fechar o programa de hoje
de hoje, dizendo a família é tudo. Queria muito agradecer, mostra aí, Joaquim, para mim. Eu queria agradecer, o papel está dobrado, eu não estou vendo nada, viu, Joaquim? Isto, o Gustavo, o Agamenon, o Alex adora, opa, todo mundo, eu vi aqui a Vera Nice, muita gente nas redes sociais, todo mundo, saúde, paz e muita fé na bagagem, qualquer hora a gente volta com mais.